Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade sobre regra de 3. Na verdade, nada mais é do que uma prática do que nós já havíamos estudado lá em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Aqui, de fato, vai ser a aplicação desse raciocínio, tá? De grandezas diretas e inversamente proporcionais. Então, a regra de 3, né, como vocês puderam perceber na videoaula e no conteúdo que está antes da atividade, são, na verdade, uma regra de 3 simples. Você tem duas grandezas, e nessas duas grandezas você conhece três valores são conhecidos, e seu objetivo é conhecer o quarto valor, por assim dizer. Então, nós temos a regra de 3, tá? Então, para resolver, vamos resolver as questões. E só lembrando que essa atividade corresponde à atividade de uma sexta-feira, tá? Da 12ª aula de matemática, né, do ano, desse período letivo, que está entre os dias 17 e os dias 21 de maio. Questão de número 1 diz o seguinte, ó. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Então, nós temos o número de escavadeiras e o volume de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essa seriam necessárias? Então, a primeira coisa que você faz quando você fizer a leitura, gente, é identificar as grandezas. Então, as grandezas são o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Número de escavadeiras, beleza? E a segunda grandeza é o volume de areia. Então, essas aqui são as duas grandezas, ó. Número de escavadeiras, volume de areia. Então, venho aqui e vou, né? Então, 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos, né? Aqui está dado em metros cúbicos, tá? 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras eu vou precisar? Então, eu vou chamar de X. Então, temos que ter muita sapiência, né, para resolver aqui. Tenho que colocar sempre, ó, dentro da mesma grandeza, ó, escavadeira, na grandeza volume de areia, 200 e 1.600. Calculei muito bem. E aí o que eu observo é o seguinte, ó. Se 3 escavadeiras elas conseguem transportar 200 metros cúbicos, se eu aumentar a quantidade de escavadeiras, se eu aumentei o volume transportado, é porque eu acabei aumentando o número de escavadeiras, certo? Se o volume de areia que aumentou, é porque eu vou utilizar mais escavadeiras ou menos escavadeiras? Mais escavadeiras, porque para transportar 200 metros cúbicos eu preciso de 3. Se o valor aumentou para 1.600, eu vou precisar de mais, né? Então, beleza. Então, aqui eu já sei que nessa regra de 3 aqui, as grandezas são que diretamente proporcionais. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque numa regra de 3, as grandezas podem ser inversamente proporcionais também, tá? Então, isso aqui é muito importante. E agora, professor, vou resolver? Vou, gente. Agora, mas para resolver, eu não preciso estar sempre multiplicando. Olha só como é simples. Ó. Olha só o que é que acontece. Eu vou fazer aqui a comparação. Ó. De 200 para 1.600, aumenta ou diminui? Aumenta, né, gente? Aumenta quantas vezes? De 200 para 1.600, aumenta quantas vezes? Aumenta 8 vezes, gente. Ó. 8 multiplicado a 200, 1.600. Se de 200 para 1.600 aumenta 8 vezes, então de 3 para x vai aumentar também 8 vezes. Então 3 vezes 8 equivale a quanto? 24. Portanto, o x equivale a 24. Ou seja, são 24 São 24, vou botar até aqui de vermelho, tá? Para diferenciar. Então, 3 vezes 8, 24. Então, são 24 escavadeiras. Qual seria a outra forma de resolver, professor? Simples. Outra forma era você transformar em proporção, né?
Já que isso aqui é uma proporção, você colocaria assim, ó, 3 sobre x igual a 200 sobre 1.600. Aí você aplicaria o produto dos meios pelo produto dos extremos, né? E nem na atividade anterior. Aí você faria, ó, produto dos meios, ó, x multiplicado a 200 vai ficar 200x. E o produto dos meios, tá? Vou chamar aqui de vermelho, vou botar aqui para ficar bonitinho, ó. Aqui são os meios. E aqui são os extremos. E aí você faria assim, ó, 3 multiplicado a 1.600, né? Fazendo 3 vezes 16, nós temos aqui 3 vezes 6, 18, vai 1 desce 8, 3 vezes 1, 3 com 4. Então ficaria, ó, 4.800, beleza? Aí eu poderia cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros de cá, e aí ficaria assim, ó. Como nosso objetivo é descobrir o valor desse x, então o que é que eu faço? Eu isolo. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, beleza? Esse 2 aqui, quando ele muda de lado, o que é que acontece? Um número, quando ele muda de lado, ele inverte a operação. Se eu tenho 2 vezes o x, então esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, x igual a 48 dividido por 2. E 48 dividido por 2 equivale a 24. E aí, o que é mais simples resolver? Opa, desculpa, gente. O que é mais simples resolver? Calculando ou usando só o raciocínio? Usando só o raciocínio, você chega lá também, né? Chega muito mais rápido. Agora vamos para a resolução da questão de número 2. Nós temos o seguinte: um aparelho em alta velocidade irriga 2 hectares em 40 minutos. Certo? 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Mantendo a mesma velocidade. Então nós temos aqui as grandezas, né? Hectares e tempo, né? Que são os minutos aqui, tempo. Então nós temos aqui duas grandezas, hectares, que é a área, né? Hectares. Vou chamar de área, né, gente? Se eu vou chamar de tempo ali, eu vou chamar os hectares aqui a área. A área. E vou chamar aqui também de tempo. Então nós temos essas duas grandezas, área e tempo. A área está dada em hectares. Vou colocar aqui embaixo a correspondência. Hectares. E aqui o tempo está dado em minutos. Aí você vai, pera lá, professor. Minutos nada, professor. Não é minutos, não. Porque aqui, ó, ele fala em 2 horas. Mas aí você é inteligente, né? Você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 2 horas, claro, serão... Deixa eu diminuir isso aqui, gente, para não ficar feio, né? Vou ser bem didático e vou colocar aqui lembrete. E qual é o lembrete? Que 1 hora equivale a 60 minutos. E se isso é verdade, então 2 horas equivale a 120 minutos. Então nós temos aqui a nossa correspondência. Então, gente, montando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, 2 hectares. Você consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares, ou seja, quantos hectares X seriam irrigados por um aparelho em 2 horas? Só que 2 horas, ó, equivale a 120 minutos. Então eu teria que fazer essa mudança. Ou seja, se eu aumento a quantidade de tempo aqui, é que, claro, se 40 minutos eu consigo irrigar 2 hectares. Se eu passar 120 minutos, eu vou conseguir irrigar mais hectares. Ou seja, a área é maior. Então, quando eu aumento o tempo, eu vou aumentar a área irrigada.
coisa simples. E aí esse aumento é de quanto? Ó? De 40 para 120 aumenta, ó, de 40 para 120 aumenta 3 vezes. 3 vezes 40, 120. Então, de 2 hectares para X vai aumentar também 3 vezes. Beleza? Então, olha só a proporcionalidade aparecendo aqui novamente. De 40 para 120 aumentou 3 vezes. Logicamente, de 2 para X vai aumentar 3 vezes também. Então, 2 vezes 3, ó, significa dizer que o X vale 6 hectares. O que foi que nós observamos primeiramente, gente? Nós buscamos saber se as grandezas eram diretas ou inversamente proporcionais. Ó. A ordem aqui das setas já nos garante que as grandezas elas são o quê? Diretamente proporcionais. Certo? Primeira coisa que eu vou ver é isso, se elas são diretamente ou inversamente. Então, são diretamente proporcionais. Eu já sei por que elas são diretamente proporcionais. Porque quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. E aí o nosso objetivo era descobrir, ela aumenta quanto? Ela aumenta para quanto? E aí foi o que nós fizemos, beleza? Vamos agora para a questão de número 3. Usando 10 litros de óleo de copaíba, a árvore nativa da Amazônia, um caminhão com velocidade média de 60 km por hora percorre 80 km. Quantos litros seriam utilizados em um percurso com 200 km na mesma velocidade? Então, apesar de aparecer velocidade aqui, mas como as velocidades serão constantes, a mesma velocidade, então essa grandeza aqui eu não vou levar em consideração, certo? Então, isso aqui eu não preciso, a fim do cálculo, isso aqui não vai alterar. Então, usando 10 litros de óleo de copaíba, um caminhão percorre 80 km. Quantos litros seriam utilizados para um percurso de 200 km? Então, aqui nós temos aqui, ó, capacidade. Primeira grandeza é a capacidade, dada em litros, né? Capacidade de óleo. E a segunda, ó, é a distância, ó, percorre, percurso, distância. Distância. Então, nós temos essas duas grandezas, beleza? Capacidade de óleo e a distância. Se a capacidade for de 10 litros, o caminhão consegue percorrer 80 km. Eu vou botar aqui em litros e aqui em quilômetros. Litros, quilômetros. Beleza? Com 10 litros de óleo, esse caminhão consegue percorrer 80 km. Quantos litros, então aqui, ó, X, seriam necessários, seriam utilizados em um percurso de 200 km? Gente, o que foi que aconteceu aqui, hein? A distância aumenta ou diminuiu? Se a distância aumentar, eu vou precisar de mais litros de óleo ou menos? Claro que eu vou precisar de mais, né, gente? Para percorrer 80, eu precisei de 10. Para percorrer 200, eu vou precisar de mais litros. Ó. Então, tá aqui, ó. Precisar de mais. Beleza, gente? E aí a pergunta é, eu vou precisar de mais quanto? E aí, ó, o que nós vamos descobrir agora. Já dá para perceber que essas grandezas aqui, elas são grandezas, ó, diretamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra aumenta também. Então, são diretamente proporcionais. Você já percebeu que a professor de 80 para 200, ela não aumenta em uma quantidade inteira, né? Não é tipo 80 vezes 2 dá 160. 80 vezes 3 dá 240, não dá 200. Nenhuma multiplicação por número inteiro deu 200. Então, nesse caso, se não dá para fazer desta maneira, você pode transformar em proporção e resolver, tá? Então, transformando em proporção, então, você pode fazer assim. Coloque 10 sobre x igual a 80 sobre 200. E aí você não vai ter muita dificuldade, não. Esse zero de cima cancela com zero de baixo.
E aí vai ficar assim. Produto dos meios, ó, pelo produto dos extremos. E aí vai ficar x multiplicado a 8, 10 multiplicado a 20. E aí você resolve as multiplicações. Fazendo as multiplicações, gente, 10 vezes 20 dá 200, né? Então vai ficar assim. X vezes 8 dá 8x. 10 vezes 20, 200. E aí é só dividir, ó. Esse 8 que está aqui, ele está multiplicando x. Então, quando ele passar para o segundo membro, ele vai passar aqui, ó, dividindo. Então, vai ficar assim. 200 dividido para 8. E aí vai dar quanto esse resultado aqui? Se eu não conseguir fazer de cabeça, eu ainda posso fazer a simplificação, gente, ó. Por 2 aqui, por exemplo. 200 dividido para 2. Mas se você não tem a calculadora, né? Você pode fazer assim, 8 por 2, 4. Ah, professor, então 100 por 4 é 25. Ó, já consegui aqui, 25 litros. Que nem sempre você vai conseguir resolver de cabeça. Numa prova você não vai poder usar a calculadora. Então você pode estar usando, ó, a simplificação para ficar um número mais palpável à sua cabeça para você resolver. Então tá aí. O resultado é 25 litros. Para andar 80 km eu precisei de 10 litros. Para andar 200 km eu precisei de 25 litros. Beleza? Quer dizer, eu precisei não, o caminhão precisou. Questão de número 4. Em uma amostra de 100 gramas de minério, então isso aqui é a massa, tá? Primeira grandeza aqui é massa, porque ele fala em gramas. A massa que é dada em gramas de minério, massa, vou botar aqui minério. Foi extraído 0,2 gramas de ouro. Então, massa em gramas, né? Só que do ouro. Então, tá aqui as duas grandezas. Essa e essa. Vou melhorar, tá? Vou botar aqui maior, grande. E aí eu faço assim. Beleza, gente? E aí eu volto aqui para menorzinho. Então, nós temos aqui, ó. Em uma amostra, 100 gramas de minério foi extraído 0,2 gramas de ouro. Quantos gramas de ouro podem ser extraídos em 1 quilo de minério? Aí você vai lembrar, um lembrete importante. O lembrete importante é que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Isso é muito importante que vocês saibam. Que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Ou seja, quando ele fala aqui, ó, quando ele fala em 1 quilograma de minério, ele está falando em 1.000 gramas. Quantas gramas de ouro eu vou conseguir extrair de 1.000 gramas de minério, ou seja, 1 quilograma? O que foi que aconteceu aqui com a grandeza minério, gente? De 100 para 1.000, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se eu aumento a massa de minério, é claro que eu vou aumentar a quantidade de massa de grama, né? De ouro. Beleza? Massa de ouro. Então, se em 100 gramas de minério eu consigo 0,2 gramas de ouro, em 1.000 gramas de minério eu vou conseguir uma massa maior de ouro. Beleza? Ouro. Então tá aí, gente. O que é que eu preciso aqui para descobrir? Já sei que quando um aumenta, outro aumenta também. Então as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. E aí, como é que eu resolvo essa questãozinha aqui? Fácil, né? Bem simples.
Observe o seguinte, ó, que de 100 para 1000 aumentou quantas vezes? 10 vezes. Se eu pegar o 100 e somar mais 100, mais 100, mais 100, 10 vezes, 10 parcelas, eu chego em 1000. Então, o que é que vai ter que acontecer? De 0,2 para x vai aumentar, ó, 10 vezes. Ou seja, esse x aqui nada mais é do que o 0,2 vezes o 10. Vai ter que aumentar 10 vezes. 0,2 vezes 10 equivale a 2 gramas. Ou seja, x vale 2 gramas. Ou seja, com 1000 gramas de minério eu consigo apurar 2 gramas de ouro. Então, vou colocar aqui 2 gramas de ouro. Então, acabamos de resolver. Foi bem rápido, né, gente? E agora vamos para a questão de número 5. O supertrem que liga Londres a Paris através do Eurotúnel tem velocidade média de 160 km por hora e leva 40 minutos para atravessar o Canal da Mancha. Aumentando a velocidade média para 200 km por hora, em quanto tempo o trem atravessa o túnel? Então, aqui nós temos duas grandezas, que é a velocidade do trem, velocidade e o tempo que ele leva para fazer o percurso, beleza? A velocidade foi dada em quilômetros por hora e o tempo foi dado em minutos, beleza, gente? Então ninguém vai se confundir agora, então vou colocar aqui, ó, velocidade em quilômetros e o tempo em minutos. Você já está adaptado a gente fazer todas as análises, né? Então aqui é o seguinte: com a velocidade de 160 km por hora, ele levou 40 minutos para atravessar o Canal da Mancha. Aumentando a velocidade para 200 metros ao 200 km por hora, quanto tempo foi utilizado para atravessar esse Canal da Mancha? Então vamos fazer a análise. Então nós já sabemos que a velocidade aumentou. Gente, se tu está querendo fazer um percurso que vai do ponto A até o ponto B, vou colocar aqui, você vai do ponto A até o ponto B. Se você vai a uma determinada velocidade, você leva X tempo, certo? Se você vai a uma determinada velocidade, você gasta X tempo. Agora, se você aumentar a velocidade, o que acontece? Você vai fazer o mesmo percurso em menos tempo ou mais tempo? Se você vai lentamente, você demora mais para chegar. Se você vai mais rápido, você chega mais rápido. Quer dizer, se você vai a uma velocidade maior, o tempo diminui. Se você vai numa velocidade menor, o tempo aumenta. Se a velocidade é maior, o tempo diminui. Então, quando a velocidade aumenta, o que acontece com o tempo? Ele diminui, gente. Olha aí, as setinhas ficaram em sinais contrários. Significa dizer que as grandezas aqui elas não são diretas, são inversamente proporcionais. Proporcionais. Então, como é que eu resolvo isso aqui, professor? Agora eu fiquei na dúvida. Ó, quando as grandezas são inversamente proporcionais, acontece o seguinte: uma aumenta e outra diminui, mas elas aumentam e diminuem na mesma razão. Se uma dobrar o valor, a outra cai pela metade. É tipo assim. Mas sabendo disso, né, nós vamos resolver de uma maneira aqui. Para você entender que se você aplicar essa forma, você consegue resolver qualquer tipo de regra de 3 com valores inversamente proporcionais. Então você pode montar aqui a sua proporção, certo? Que é 160, que a grandeza é velocidade, 160 por 200, e a grandeza tempo. Só, gente, que quando você vai montar aqui a proporção, acontece o seguinte: essas grandezas não são inversamente proporcionais. Para você poder montar a sua proporção, você vai ter que observar que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Eu só consigo resolver aplicando ao produto dos meios pelos extremos, né? Se as setas tiverem a mesma direção, o mesmo sentido. Você observe aqui que essa daqui está de baixo para cima.
e essa está de cima para baixo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver, para poder transformar na proporção e resolver aplicando produtos menos por extremos, é acertar o sentido dessa seta. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é mudar. Vou pegar essa seta aqui que está para baixo e vou jogar ela para cima. Ela aqui não está para baixo? Não é isso que está acontecendo? Então, eu vou pegar ela e vou botar ela para cima. Simples assim. Quando eu mudo o sentido da reta, o que é que vai acontecer com os valores? Quando eu mudo o sentido da reta, o que é que tem acontecido com os valores? Eu vou ter que inverter a posição desses valores aqui. Ó. Mudar o sentido da seta é mudar os valores. Aqui vai ficar x e aqui vai ficar 40. Vou colocar de vermelho da forma que estava antes, fica melhor de entender. Pronto. Mudei a ordem. Era inversamente proporcional, agora eu inverti a ordem. E aí você vai perceber que a ordem, né, a ordem das setas, a direção das setas mudaram e elas estão no mesmo sentido. Está aumentando e aqui está aumentando também. Agora eu consigo montar minha proporção. Geralmente quem não faz essa mudança erra. Então o primeiro ponto é esse. Pronto, 200. E aqui eu vou inverter, ó, x sobre 40. Pronto. Agora o que é que eu faço? Aplico o produto dos meios pelo produto dos extremos. E aí vai ficar assim, ó. 200 vezes x, 160 vezes 40. E aí você vai resolver. Agora você resolve. Ó. 200 vezes o x, 160 vezes o 40. E aí é o seguinte, ó. Eu já consigo multiplicar 160 com 40, né? Esse 200 aqui que está multiplicando, quando ele mudar de membro, ele vai passar dividindo, então vai ficar assim. Vai ficar 200x. Veja bem, ó. 160 vezes 40. 0, 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Vai 4 vezes 4. 4 vezes 1, 4, 1, 6. Somando aqui vai ficar 6.400, beleza? O que é que acontece agora? Esse 200 que está aqui, ó, ele está aqui multiplicando x. Por que eu sei que é uma multiplicação, professor? Porque entre 200 e x não há nenhum sinal de adição nem multiplicação. Então, se não é adição e multiplicação, pode ser... Se não é adição e subtração, pode ser multiplicação ou divisão. Se fosse divisão, esse 200 estaria aqui abaixo do x. Porque a divisão é representada pelo denominador da fração. Como ela está ao lado do x, é multiplicação. Então, como ela está multiplicando, quando ela mudar de membro, ela vai passar dividindo. Então, vai ficar assim. Ó. X igual a 6.400 dividido por 200. Beleza? Aí o que acontece é isso. Célula 2 zero de cima com 2 zero de baixo. 64 por 2. 32 minutos. Então, se aumentar a velocidade para 200 km por hora, eu vou conseguir... Esse trem vai conseguir diminuir o percurso de 40 para 32 minutos. Se você, por acaso, não mudar a ordem lá das setas, lá, que são inversamente proporcionais, provavelmente você vai encontrar um valor maior e aí não passa a ter lógica a situação. Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido, tá? E eu espero vocês para as próximas resoluções em vídeo aula. Então, até a próxima aula.